Pessoal, então vamos lá, né? Boa noite quem entrou agora, boa noite. Boa noite. Pessoal, nós vamos falar sobre agora com relação à matéria, né? Nós já estamos quase fechando, né? Esse ciclo aí de gestão de segurança do trabalho, certo? E nós temos aqui algo interessante para ser estudado também, que é a gestão estratégica, né? É você fazer um diagnóstico com relação à cultura que ela existe ali na empresa, certo? E aí você vai analisar valores do ambiente de trabalho, né, com relação a algumas características. Aí o que a gente vai falar aqui são as características mais citadas nos livros que a gente estuda com relação à gestão de segurança, certo? E algumas características a gente vai pontuar cada uma. Primeiro aqui seria a gestão de segurança, né, gestão estratégica para a segurança no trabalho, certo? E os valores de sustentabilidade no ambiente corporativo. O diagnóstico de cultura de segurança através de uma gestão participativa de diálogo. Reflexão, né? O que se entende por cultura de segurança? Vocês, alunos, o que vocês conseguem agora, depois de tudo que a gente estudou, viu durante todo esse semestre, praticamente quase o semestre todo, né, vendo gestão de segurança do trabalho, o que vocês entendem sobre cultura de segurança? Calma, cada um fala de uma vez. Vai, que vocês entendem? Vamos ver o que sai aí da cabeça de vocês. Pessoal? Eu tô ouvindo, professora. O que vocês entendem sobre cultura de segurança? Também tô ouvindo, professora. Tá, mas vocês conseguem me falar o que vocês entendem da matéria que a gente viu, a relação do funcionário com as normas, o que vocês lembram? Professor, Ah, eu vou falar aqui, mas é só o que eu entendo, né? tá bom, pode falar. Então, minha opinião é a que se refere à gestão de segurança é todo aquele aparato de normas, medidas de segurança, toda a equipe que envolve segurança do trabalho, desde o engenheiro ao técnico, desde tudo isso para mim é considerado como uma gestão de segurança. Essa é a minha opinião. Eu, a respeito da cultura de segurança, eu entendo que a cultura de segurança a empresa faz com que a segurança seja um hábito na empresa, seja algo como se fosse normal, que tem que fazer diariamente todos os dias. Vira uma determinada cultura, chega a ser tipo uma lei ali dentro da empresa, que todo mundo tem que seguir aquilo, vira um padrão. Aí eles investem fica sendo tipo uma cultura diária para seguir, para evitar acidentes. Eu entendo dessa forma. Isso sim. Mas a segurança não é cultura, ela é obrigação, né? Não, professor, dentro de uma empresa, ela é obrigatório hoje, é lei, né? Não? Mas aí o que eles estão dizendo é que assim, a segurança ela tem que ser cumprida, mas muitas das vezes não tem essa cultura de abraçar a causa, de fazer todas as normas corretamente, de atuar 100%, né? É o que a gente vem falando durante todas as aulas, que não tem como, né, você fazer 100% de tudo, porque você lida com pessoas, lida com condições financeiras. Então, a segurança do trabalho, já tinha falado nas outras aulas, não sei se na matéria de vocês eu falei, que eu considero
a segurança do trabalho, como na prática é a somatória de todas as ciências que existem hoje juntas na prática, né? Porque o técnico de segurança do trabalho lida com a química, com a física, com a biologia, com as normas, com as pessoas. Então ele é uma gama multidisciplinar. E isso você tem, cada pessoa tem uma forma, né, de viver, de pensar. Imagina uma empresa, né? Então uma empresa vai tender para um lado, outra empresa vai tender para o outro. Nós temos aí imensas diferenças, inclusive de gestão, né? Porque mesmo sendo a norma seja feita para todas, né? A norma NR22 não é para uma empresa específica, né? É para todas as empresas que trabalham com aquele tipo de atividade, certo? A NR35, a NR10. Então, mas você pode olhar que cada empresa se comporta de uma forma diferente, né? Isso é a xerox do que a gente se trata com relacionamentos, né? Como que as pessoas enxergam aquilo, certo? Como eu disse para vocês, a CIPA tem o mesmo objetivo do SESMIT, só que de uma forma totalmente diferente, né? O SESMIT tem o quê? A visão de atuar, certo? Respeitando a norma, certo? E a CIPA, não, a CIPA tem a visão, né, de melhorar a situação, tanto trabalhista e outras coisas, na visão do trabalhador. Pera aí, então se tem a norma, então nós vamos aplicar a norma, mas vai ser da forma como a gente se adapta, né? Então é assim, a gente vê que a cultura, essa é a relação, né? Entre as pessoas, a dinâmica entre as normas, as pessoas e a sua relação, né, entre elas, certo? Então essa seria não só cultura de segurança, qualquer tipo de cultura, né? É uma sociedade, é um relacionamento entre várias pessoas. E aí a segurança vem para o quê? Vem para determinar, né? Vem para melhorar, para somar, para fazer diferença. Só que dessa vez, a cada empresa se absorve de uma forma completamente diferente. Vamos dar um exemplo. Imagina uma empresa X, certo? Que tem lá os funcionários, uns usam EPIs, outros não, certo? E durante muito tempo tem um gestor que não dava muita importância na área de segurança, certo? Nessa empresa tem 50 funcionários. Aí, de vez em quando afasta um, de vez em quando um quebra o pé, de vez em quando uma pessoa machuca. Bom, aí, esse é o gestor da empresa. Essa empresa vai e troca de gestor. Aí essa empresa vai lá e troca de gestor. Coloca um gestor que entende muito de segurança do trabalho e que vai aplicar muitas coisas relacionadas à gestão, certo? Que gestão é um pacote de tudo que a gente viu, né? CIPA, SESMIT, documentação, MR, né? A forma como a gestão funciona também é muito parecida com a gestão administrativa, porque você está lidando também com um checklist, com passo a passo, né? E aí, e com índice também de performance, né? Nós estamos, aí o que acontece? Essa empresa não vai mudar? Se não tiver um gestor, que esse gestor vai fazer a mudança na empresa, vai fazer mudança, não vai? Todo mundo não vai obedecer? Vai ou não vai? Aí... Sim, quando a empresa cobra a doutrina dos funcionários, os funcionários têm que cumprir. Mesmo porque quando é uma doutrina, se não cumprir até advertência, toma, né? Suspensão e até demissão. Certo. Aí automaticamente se entende-se que também a cultura muda, não muda? Com certeza vai mudar. Aquilo que você pratica sempre vira hábito, né? A cultura muda. Muda. E muitas das vezes, igual, por exemplo, eu mesmo,
Então, nós estávamos tendo, dentro da empresa que eu trabalho, estávamos tendo alguns erros de folha de ponto, certo? E as folhas de ponto estavam preenchendo em cima da hora, preenchendo tudo errado, e nem eles não sabiam o que eles estavam escrevendo. Aí nós tivemos o quê? Temos que tomar outras atitudes, né? Aí uma pessoa ficou responsável para pegar o ponto de todo mundo, todos os dias, certo? Então aí mudou o quê? Mudou a rotina, né? Mudou o hábito, certo? Aí agora eles nunca mais vão esquecer de deixar o ponto, certo? Escrever o ponto certinho. Então assim é a nós, certo? Se existir uma pessoa para fazer mudança, e se existir essa mudança de hábito, muda a cultura também. Agora vamos entender aqui, né, o que é cultura de segurança, né? São os valores coletivos e as atitudes das pessoas dentro da organização. O termo cultura de segurança tem sido utilizado para descrever a cultura organizacional, onde a segurança é entendida e aceita como sendo a prioridade número 1 da organização. Porém, se a segurança não for a característica dominante da cultura organizacional, a cultura de segurança será um acessório da cultura de organização. Quer dizer, se eu não colocar o hábito meu como prioridade, certo? A segurança, ela fica sendo segunda, terceira. Eu penso em outras coisas, depois eu penso na segurança. Em vez de que, não, vou pensar primeiro na segurança, qual é o meu hábito seguro, para depois eu ver se vai dar certo ou não. É uma coisa muito diferente da outra, né? Então, essa seria a cultura, um observar o outro, porque é um valor coletivo, certo? E são relacionamentos, né, interpessoais, que isso vai gerando que hábitos, e aí sem você perceber vira cultura. Vamos aqui ver alguns fatores. Existem fatores sugestivos, que são atitudes e percepções de cada indivíduo, certo? Então, cada atitude, cada pessoa ali tem uma visão, certo? Então, atitudes e percepções de cada um. E os fatores objetivos seriam o quê? A gestão de segurança, que vem da organização, que vem lá de cima, e o comportamento com relação ao trabalho. Misturado tudo isso, certo? Vira o quê? O contexto, a cultura de segurança. Então, se eu pegar os fatores subjetivos que cada um tem e os objetivos de que a organização tem, no geral, eu tenho a cultura de segurança da empresa. Alguém tem alguma dúvida? Professora? Uhum. Então, no geral, essa cultura da segurança das empresas seria a aplicabilidade das normas. Mas assim, não é só isso, né? É a visão, é a somatória, né, da atitude do funcionário, da sua visão, né, por exemplo, das suas atitudes e percepções sobre a vida, sobre as coisas, você como indivíduo, e somando tudo, a gestão da empresa, que todas as normas, todas as organizações que a empresa faz, todos os índices que a empresa, as metas que a empresa precisa atingir, os objetivos, as visões que a empresa tem, aí tudo isso seria sistema de gestão, certo? E o comportamento seria o que o funcionário faz lá, né? Ele chega que hora, ele sai que hora, você entendeu? Então, qual que é a atividade ali envolvida e tal. E também até com relação à questão também do grau de estudo, né? Daquele comportamento ali, entendeu?
E aí, gerando tudo, vira o quê? A cultura de segurança, que é fatores objetivos e subjetivos. Certo? Positivo. Positivo. Nós temos aqui uma teoria, a teoria de Hayek, revisitada, né? Ele fala do triângulo e do triângulo invertido, né? Temos duas questões aí com relação à segurança, certo? Nós temos aqui o triângulo normal, né? Que na primeira vamos observar aqui, na primeira ponta, né? Na faixa menorzinha, a gente tem aqui a fatalidade, certo? Mais embaixo da pirâmide, eu tenho 30 acidentes com afastamento, certo? Mais embaixo, eu tenho 300 acidentes sem afastamento registrados. Mais embaixo, eu tenho 3 mil quase acidentes, que esses aqui são o quê? Incidentes, né? Quer dizer, eu venho aumentando, né, esse índice aqui, tá? Segundo a teoria de Hayek. Depois, 300 mil atitudes e ações e comportamentos de risco. Então, para me chegar numa fatalidade, eu tenho que seguir esse caminho aqui, ó, do triângulo normal. Certo? Eu tenho que ter aqui, ó, 300 mil acidentes e comportamento de risco. Depois, eu tenho que ter 3 mil quase acidentes, 300 acidentes sem afastamento registrado, sem CAT, por exemplo, 30 acidentes com afastamento para mim ter uma fatalidade. Então, imagina dentro de uma empresa onde tem 500 funcionários. Eu consigo, assim, ser bem honesto com vocês, eu consigo ter 300 mil, né? 300 mil ações e comportamentos de risco em um mês. Eu atingo esse valor aqui tranquilamente, dependendo da empresa, claro, né? Então, eu consigo atingir isso aqui muito facilmente, ó. Ações e comportamentos de riscos. Muito facilmente, porque tudo, se você for considerar, não tem protocolo, tudo pode ser comportamento de risco. E eu posso seguir isso aqui rapidinho, ó, e chegar numa fatalidade. Aí, se você não conhecer a teoria, você imagina que a fatalidade vem de Deus, né? Ah, porque Deus quis, né? Não teve. Então, aqui, quando eu venho falando sobre a questão do quase acidente, eu já tinha falado até para vocês em aulas passadas, que o incidente já avisa para o acidente. Aí o funcionário às vezes não quer falar, às vezes quer estar com vergonha, nossa, eu passei talvez alguma forma e tal. Mas a questão do incidente, ela é muito importante para a gestão. Ela, às vezes, o comportamento inseguro, eu tenho que alcançar 300 mil, né? Às vezes, pela quantidade, eu tenho que seguir muito aí, né? Tem que seguir muita carreira para poder atingir o topo. Mas quase acidente, incidente, também é muito comum. Aí o funcionário não fala, né? Isso tem que ser registrado, né? Tem que ser avaliado também os incidentes. Pelo menos para a gestão de segurança. Professora, 300 acidentes sem afastamento, 300 acidentes com afastamento. 30, né? 3 mil quase acidentes, mas como assim, cara? É acidente demais. Aí fala o quê? Fala no modo geral ou numa empresa só? Não, e ele fala o seguinte, ele diz que a pirâmide de segurança, para se chegar numa fatalidade, é assim. Ela vem na sequência de log de 10. Entendeu?
ela faz assim, ó. Ela vai seguindo 30 vezes 10, né? 30 vezes 10 vira 300, 300 vezes 10 vira 3.000, 3.000 vezes 10 vira 300 mil. Mas a fatalidade está no Mas corpo, é log de 10, né? Não é multiplicado por 10. Isso aqui é na potencialidade décima, né? Uhum. Esse aí não é uma coisa. É porque, Luiz Alberto, não é uma coisa que foi. Não é uma coisa que foi assim. Esses foram estudos que fizeram a chegar na fatalidade. Então eu preciso alcançar, né, esse pensamento de que mas é muito difícil, né? Fatalidade, enfim, né? Mas que não é tão difícil assim de você seguir um afastamento. Por exemplo, acidente com afastamento é muito comum também, né? Então a gente tem que observar que se você chegar no índice dessa, a fatalidade ali já tá bem próxima. É isso que ele quer dizer. Uhum. A relação é a relação dos comportamentos de risco para se chegar na fatalidade. Professor, isso aí então funciona como um índice de alerta, né? Índice de parâmetro de alerta, é isso mesmo. É uma teoria de alerta, né? Ou seja, chegou nesses valores aí para ficar muito atento, porque a probabilidade da fatalidade está bem próxima, né? Isso mesmo, Adriana. Na verdade, é evidente, né? Que igual a gente vem falando, eu sempre digo aqui para vocês, né? É observar o que? Primeiramente seria, ainda assim, seria observar o que? Os incidentes, os comportamentos de risco, os afastamentos com registro. Isso aí fazer até uma soma para saber se estamos na gestão correta ou não. Porque de fato, se você estiver alcançando o topo, você está com o quê? Com a gestão defasada, né? Não existe gestão. Essa daí é a realidade. Né? Aí entra a questão da cultura, né, professor? E se existe uma gestão, tá muito ruim. Essa aí é a visão. Ok? O novo triângulo que ele percebe-se para uma nova gestão, ou seria uma gestão boa, seria você percepção da cultura, né? Para se vocês que vão começar a trabalhar na área, o primeiro dia que vocês vão trabalhar numa empresa, vocês vão fazer o quê? Uma percepção da cultura da empresa, certo? A cultura da empresa, de fato, seria quem? Como seria a qualidade dos gestores, certo? A qualidade dos funcionários, coordenadores, certo? Qual seria o sistema de gestão, se tem ou não, né? Como que é feita, né, essa qualidade com relação à segurança. Então, você vai observar a empresa e o relacionamento das pessoas. Depois, você vai fazer o quê? Um comportamento, verificar também, né, o comportamento e responsabilidades, né? Quem são os responsáveis pela empresa, quem são os coordenadores, os gestores. Ai, desculpa. O ouvinte, professor, não pode. É alergia. Indicadores de SSO, né? Indicadores de segurança e saúde ocupacional. Seria também um triângulo invertido para quê? Para se chegar nos resultados alcançados. Então eu tenho que perceber a empresa, né? Eu vou ter essa observação da empresa, geralmente é quase uns 3 meses, dependendo do caso. Depois a gente vai ver a fundo quem são as responsabilidades e o porquê daquela percepção que você tem, certo? Depois você vai começar a indicar, né, os índices para cada setor, né? Setor na área de meio ambiente, setor na área de máquinas,
setor na área de checklist, setor na área de equipamentos, setor na área de EPIs e EPCs. Então, cada setor você vai nomear, né, e ver o índice, por exemplo, os EPIs, né, de 0 a 10. Aí você tem que fazer o seguinte, esse é um mapeamento da empresa, certo? Aí você vai chegar lá na empresa, vai fazer assim, você vai pegar um grupo do setor que você está avaliando, né, e vai pegar funcionário por funcionário. E vai pegar assim, ele está usando o EPI corretamente? Tá. Ele tá você vai fazer uma verificação, né, de funcionário por funcionário, com relação ao uniforme, EPI, a segurança. Por que ele faz aquele ato inseguro? Se ele estiver já fazendo, você não vai pontuar ele diretamente assim, no início, não. Você vai só perguntar para ele, por que você está fazendo assim e não assim? Né? Porque por isso que muitas das vezes o técnico de segurança do trabalho, ele chega, logo às vezes ele não tem sucesso naquela empresa, porque você não chega de primeiro apontando falhas em um funcionário, não é assim que funciona, porque às vezes ele já está fazendo isso porque é uma cultura da empresa, aí você não muda uma cultura tão facilmente. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma avaliação, né? Aí, como que funciona essa avaliação? Vocês vão pegar o setor de EPIs, certo? Aí você vai pegar uma ficha de checklist e nomear Valmir João da Silva. Usando EPI, sim ou não? Sim. Qual seria a nota, ou qual seria, né, a situação dos EPIs que ele está usando? Aí você vai avaliar o EPI dele, certo? Aí você vai usar bota, cinto, se ele tiver cinto, se ele tiver capacete, óculos, ser tudo que ele tem, que ele está usando. Tá adequado? Sim ou não? Tá adequado? Sim. Tá adequado? Não. Aí não, por que ele não tá? Só pergunta por quê, certo? Aí você vai questionar e depois vai descobrir a causa raiz do porquê que os EPIs, alguns funcionários, estão não usando. Ou porque está com usado estragado, por exemplo. Certo? Então aí você vai começar a ver através de indicadores. Bom, agora você pegou, rastreou todos os EPIs da empresa. Isso pode durar até mês, né? Aí depois dos EPIs, você já pegou todos os funcionários. Aí você vai pegar depois com relação aos equipamentos. Aí você vai, não é só os que estão dando problema, são todos. Você vai pegar num setor, máquina A. Aí você vai avaliar as condições de funcionamento, você vai avaliar se está funcionando sim ou não. Sim. Aí você vai avaliar. Isso tudo dentro de uma planilha, tá? Ele está funcionando? Sim. Aí você vai, se for sim, beleza. Sim, mais ou menos, né? Tá algumas falhas. Então, por que tá assim, né? Aí você tem que fazer uma pergunta. Aí você vai fazer uma pergunta pro chefe, olha, o equipamento não tá 100%, por quê? Por falta de manutenção, mas por quê? Por que ele não vem, ou manutenção está falhando, ou a manutenção ficou de vir e vem, ou a execução da gestão. Aí você faz toda essa avaliação de máquinas. E a máquina está segura, sim ou não? A máquina está segura, sim. Certo? Ou não, a máquina não está segura. Por que ela não está segura? Né? Então esses são os questionamentos que vocês vão ter que fazer. Depois de máquinas e equipamentos que foram já falados, nós temos materiais, né? Os materiais aí de uso, certo? Vai avaliar também os materiais, se estão conforme, se sim ou não, certo? E também as atividades, você já no campo de trabalho você já vai avaliar, né? Se ele está fazendo ato seguro ou não seguro. Ato seguro, beleza, ok. Ato não seguro, aí você vai perguntar só por que você não está fazendo um ato seguro. Não, ninguém falou, né? Não, ninguém me disse.
Aí você vai anotar lá, não foi informado ao funcionário. Então, toda essa avaliação, ela é feita, né? Feita todo passo. Aí depois você vai fazer um índice, né? Você vai mostrar lá, vai fazer um índice, ó. Tantos funcionários, 30% dos funcionários não usa EPI. 20% usa inadequadamente. Aí você já tem aí um parâmetro de 50 funcionários já com risco na saúde de doença ocupacional. Então é um índice muito elevado, né? E 10% Professora, não tem EPI. a senhora está mostrando o slide ou está continuando o triângulo aí? Eu tô no triângulo. Eu tô ainda explicando resultados aqui, indicadores. Ok. E aí, o que você tem que avaliar? Depois de fazer toda essa avaliação e pegando esse índice, aí vocês vão perceber o grau, né, da percepção geral dos problemas da empresa, certo? Depois disso, você vai o quê? Começar, né, desses indicadores, melhorar os indicadores para chegar nos resultados alcançados. Certo? Isso também pode ser, né, tanto para positivo quanto para negativo também, esse novo triângulo, tá? Estágios de maturidade da cultura de segurança, certo? Primeiro, eu tenho aqui um estágio inicial que é patologia, né? Patológico. Assim que você conhece, você deve ter você. Não fez esse daí. Certo? Eu tenho aqui a primeira instância, um estado patológico da situação. É quando o funcionário ou a empresa não tem pouca informação com relação à segurança. Depois eu vou aumentando a informação, né? E também aumentando a confiança da empresa em relação à segurança. Depois ela começa a ficar reativa. Depois ela passa por um instante de ser burocrática. Depois ela passa por um instante de ser proativa. E depois ela chega a ser construtiva, que seria uma situação adequada ou seria considerável uma situação que seria nível muito bom. Estágio de maturidade da cultura de segurança, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem. Patológico, né? Não há ações na área de segurança do trabalho, na organização. O máximo que se procura fazer é atender a legislação. Então, nessa empresa patológica, ela é uma empresa que você não tem muita ação de segurança. Pode até, né, ter muitas condições, muita documentação, mas não tem segurança do trabalho, não tem gestão de segurança. Reativo, né? As ações da organização são realizadas somente depois de acidente de trabalho terem acontecido. Ações não são sistemáticas, buscam dar respostas ao acidente, procurando remediar a situação. Esse reativo é quando a empresa toma um susto, né? Quando ela tem uma fatalidade. Quando acontece um acidente, e aí ele começa a prestar mais atenção no que poderia ter feito e não fez, certo? Burocrático, né? Outra passagem aí, outra situação, né? Existe sistema para gerenciar riscos nos locais de trabalho, mas ainda não se tem a visão sistêmica da saúde e segurança. Não tem visão sistêmica da saúde, segurança e meio ambiente. Ações estão mais voltadas para quantificar os riscos, né? Quer dizer, existe uma empresa que tem
você vê, né, a visão, o objetivo da empresa no cartaz. Ela atende, né, muitos requisitos na área de segurança, mas ela na atividade mesmo dela não tem ações, né, que põe, certo, a segurança em primeiro lugar, certo? E tem ações ações estão mais voltadas para quantificar os riscos, né? Que quantificar com relação a números e não qualificar, certo? Então seria burocrático, é uma empresa que atende as normas, certo? Mas não é uma empresa que põe a segurança em primeiro lugar. Proativo é o desenvolvimento do estágio de transição para o estágio da cultura construtiva. O líder da organização, com base nos valores da organização, conduz as melhorias contínuas para a saúde, segurança e meio ambiente. Procura-se antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Então essa empresa, ela já começa a ter o que? A segurança aí desenvolvida, né? E a cultura dela com relação a vários índices já melhora no sentido de que a prevenção está mais aguçada, e aí com aquelas lá na base, né, lá nessa pirâmide aqui, ó, que a gente estudou, essa pirâmide aqui diminui, certo? Então eu tenho aqui uma diminuição das ações em comportamentos de risco, e aí cai esse índice aqui de fatalidade lá em cima, certo? E construtivo. Existe um sistema integrado de segurança, saúde e meio ambiente, no qual a organização se baseia e se orienta para organizar seus negócios. A organização tem as informações necessárias para gerir o sistema de segurança do trabalho e está constantemente tentando melhorar e encontrar as melhores formas de controlar os riscos. Então é uma empresa construtiva, né? É o último passo para a gente chegar no ideal seria uma empresa integrada as três principais situações, que é a saúde, segurança e meio ambiente, certo? E é uma empresa que tem índices muito bons, né? E diminuindo as ações de riscos, certo? E melhorando com relação a controlar os mesmos, quer dizer, controlar os riscos, certo? Que é as ações inseguras, que é aquela base do triângulo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Professor, referente àquela questão que a senhora falou, que quando a gente entra numa empresa, a gente analisar, tal, tudo. Fala assim, por exemplo, quando a gente for contratado para trabalhar numa empresa, haverá um gestor da segurança do trabalho, haverá um engenheiro do trabalho, haverá algum gerente que a gente vai prestar o trabalho, ou só o técnico do trabalho vai ser o responsável daquela empresa, ou seja, ou ele mesmo que vai desenvolver os métodos, as implementações de segurança. Tá, Luiz, para ser bem franco com você, existem as empresas, elas adotam o SESMIT conforme a norma, né? Então a CV, né? A empresa, para adotar mais, igual, por exemplo, adotar um engenheiro de segurança,
ou ela tem que ter uma cultura muito proativa, construtiva, né? Ou ela pode ter o quê? Ou ela vai ter que atender à norma. Então ela tem muitos funcionários, né? E ela tem ali para atender à norma. Então ela não é nenhuma empresa, às vezes, proativa e construtiva. Às vezes ela é até burocrática. Então, às vezes, agora respondendo a sua pergunta, muitas das empresas não tem. Às vezes ela é patológica, ela nem tem nada. Ela não vai ter nada disso e você vai ser o responsável por tudo. Inclusive, a maioria dos gestores, a maioria fala assim, que eu trabalho numa empresa que vai construtivo, mas que na realidade a gente vê que 99% das empresas são patológicas. Às vezes nem chega a ser tão precária que é. Então, é claro que é evidente que não vai ter settlement adequado, não vai ter características boas e ainda assim você vai ter que fazer todo o domínio e entender tudo sozinho, porque se não tem nenhuma cultura antes, se não existe uma cultura antes, certo? Não vai ser você que vai mudar muita coisa. Essa é a realidade. O que acontece? Você vai fazer o seu papel, né? Você tem a obrigação de fazer o seu papel. Aí, é importante você saber e falar com o gestor da empresa, né? Explicando através de fatos que você precisa fazer isso, isso e isso, de acordo com os estudos de Hennig, por exemplo, que você tem que explicar e os gestores também têm que entender. Então, é uma situação, não é só de norma, existe muita coisa por trás disso. Então, é uma relação que quando você chegar na empresa, você vai ter muita dificuldade, porque você precisa mostrar primeiro para os gestores que está errado. Está errado. Não é um funcionário X ou Y. Se tiver, né, caso tiver cultura, pode ser um ou outro funcionário que está um problema. Mas na maioria dos casos, as empresas são patológicas e não existe o quê? Não existe gestores que entendem de segurança. E se eles não entendem de segurança, eles vão falar se é bom, se é ruim? Não, né? Então, é importante que você faça o levantamento, siga todas essas normas aqui que eu mostrei para vocês sobre o novo triângulo, né? A percepção e cultura, responsabilidades e comportamento, indicadores, para depois você começar a ter um objetivo. No? Ok, professor, obrigado. E aqui, nós temos aqui um gráfico, né? Uma curva que mostra a taxa de acidente com relação ao tempo, né? Então, a gente tem aqui acidentes versus a cultura da empresa. A cultura da empresa vai de patológico até o construtivo. Só que a gente vê muita empresa proativa construtiva, né? Que é uma transição, porque o construtivo seria o ideal. E nenhuma empresa ainda chegou no ideal, ainda até hoje. Mesmo a gente tendo referência, nenhuma empresa chegou na idealidade 100%. Né? Por quê? Porque nós somos também componentes das empresas. E a gente tem falhas, né? Então, essas falhas seriam o quê? O DNA nosso de sermos dessa forma, né? Então, nenhuma empresa é 100% construtiva. Então, o que se diz muito é proativo e construtivo, que é uma transição, certo? E aqui a gente tem as taxas de acidente, certo? Patológico, né? Quando a empresa não tem uma segurança, um sistema de gestão, aqui a empresa tem acidentes altíssimos. E quando ela vai mudando, vai de reativo, certo? Ela vai diminuindo, burocrático já diminui pela metade.
Proativo já quase reduziu muito o índice, né? E aí o construtivo aqui 0, né? Certo? E ele vai tendendo para o infinito também, porque o construtivo, ele é o ideal ainda não atingido, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, o diagnóstico seria, né? Esse aqui seria, talvez esse daqui seria uma grande diagnóstico, né? O diagnóstico. Como envolver os trabalhadores de todos os níveis a participar genuinamente, né? Como eu vou fazer com que os meus trabalhadores atendam às normas, certo? É o que? Trabalhar com o método participativo de avaliação diagnóstica. Trata-se de resultados baseados em técnicas de diálogo que revelarão os status atuais, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria de gestão. Esses resultados participativos se refletirão nas decisões estratégicas, ajudando a fortalecer a cultura de segurança. Então, é o que eu já tinha dito para vocês com relação ao que os índices de SSO, né? Índice de Saúde e Segurança Ocupacional. Por quê? A gente avaliando todos esses índices, a gente consegue, através do diálogo, acontece o que? Né? Você observa, analisa, né? E aí você tem o que? Um índice para aquilo. E a metodologia, né? Essa metodologia para melhorar o índice. Seria o quê? Análise do ambiente de trabalho através de entrevistas estruturadas. Acabei de falar para vocês. Quando vocês estão numa sessão, vocês vão observar cada índice, né? Cada objeto de observação, que seria EPI, EPC, uniforme, comportamento, material, equipamentos, certo? Então, você vai analisar cada estrutura. Depois, você vai analisar os documentos específicos. Se tiver documentos, aí vocês vão pegar os documentos, dar uma lida, observar se está vencido. E se não tiver, é também uma observação, né, que não tem. Certo? Aplicação de questionário estruturado em todos os turnos, quer dizer, se tem, aí você vai perguntar, né? Ô fulano, você tá fazendo ato inseguro por quê? Por que você tá pondo a mão aí na esteira? Alguém te ensinou isso ou você faz por intuição? Aí o funcionário vai falar, não, alguém me falou isso que não poderia fazer. Mas, então por que você faz? Aí você vai anotar lá o resultado que ele falou. Entendeu? Ah, mas é porque eu queria que a produção saísse mais rápido. Ou eu tenho alguma... Aí isso tudo você vai observando. Certo? Principalmente as respostas. E a realização de oficinas participativas, né? É chamar aqueles funcionários que tem mais problema, né? E fazer uma oficina participativa, quer dizer, é fazer com que o funcionário aprenda o que é correto, certo? E diminua o que? Os atos inseguros. E a metodologia depois, além desse aqui, né? De fazer perguntas, fazendo análise, aplicação de questionários e realização de oficinas, a gente tem aqui, ó, avaliação diagnóstico no centro, né? E entrevistas orientadas, análise de documentação, visitas técnicas ao ambiente de trabalho, desenvolvimento e aplicação de questionário,
Aparição e realização de workshops. Workshops é treinamentos, tá, pessoal? Resultados participativos direcionados, certo? Porque participativos direcionados é para aqueles específicos para aquela função ou para aquele tipo de colaborador. E aprendizagem operacional, quer dizer, é tudo que foi aplicado, aí você vai analisar o que os funcionários aprenderam. Esse seria a aprendizagem organizacional. De tudo isso, você tem o que? A realização de diagnóstico. Por quê? Voltando no início da aula, a avaliação diagnóstica é importante para quê? Para que a gente possa atingir nossos métodos, né? Nossos objetivos e as nossas metas na empresa. Se a empresa é ruim, a gente tem que saber aonde ela está a falha, certo? E cumprir e melhorar a falha. E cultura de segurança seria o resultado do diagnóstico participativo, certo? Seria o que? O status atual, né? E os registros dos pontos fortes e oportunidades e melhorias, certo? E por outro lado, seriam as propostas de ações por pontos críticos. Então, o que eu posso fazer para melhorar naqueles pontos críticos e melhorar também os meus pontos fortes e as oportunidades para melhorar ainda mais, certo? Então, se eu tenho aqui índices, aí os índices vai, né, de 0 a tantos, você vai pôr EPI e EPC, né, 70%. Por que não atingiu 100%, né? Aí, então, você tem que fazer aqui ações para pontos críticos. E também registro de pontos fortes, né, que pode ser melhorado. EPIs e EPC, 50%, né? Depois, conhecimento e comportamento. Aí você põe lá 10%. Então, quer dizer, tem que melhorar 90%. Você vê um pouquinho. Registro dos pontos fortes. Aliás, esse de pra cá, né? Proposta de ação de crítica. Porque melhorar, né, o comportamento e melhorar o comportamento, né? E o conhecimento da atividade, certo? 10%. Aí você põe 30%, né? Máquinas, né? Equipamentos e máquinas. 30%. Então, quer dizer, 70% de falha. Aqui, ó. Proposta de ações de pontos críticos, certo? Melhorar, aí você põe lá, melhorar, né, as máquinas, equipamentos e etc, certo? Então, cada índice aqui você vai pontuando em porcentagem, ou de 1 a 10 também, e aí vai pondo entre propostas de ações ou também registros de pontos fortes ou fracos. Pessoal, até aqui tudo bem? Professora, eu tenho uma dúvida. Uhum. Você está falando aí em metodologias, em índice. Eu queria saber se quando o índice de uma empresa relacionado à segurança é muito alto, ou seja, o índice de acidente, se ela corre risco de alguma penalidade ou até mesmo fechar as portas da empresa. Eu queria saber o que isso influi nessas questões. Eu já vi mesmo, já vi serviços assim, muito insalubres mesmo, mas com relação ao acidente, ela vai ser penalizada, né? Ela tem as penalidades dela na justiça, aí já é outra situação, sabe, Adriana? Em que já não tenho muito conhecimento, porque é na área jurídica. Mas o que a gente vê falando, a promotoria pode entrar, né, e pedir as suspensões das atividades até a regularização, né? Às vezes regularização na Anvisa, regularização em órgãos com relação à documentação. Às vezes a empresa fecha se caso acontecer algum acidente fatal.
Mas aí fecha por questões financeiras. Ela fecha muito por questões financeiras. Ela não consegue pagar danos, ela não consegue melhorar o sistema de gestão, né? Evitar que outro acidente fatal aconteça. Porque vocês viram lá, né? Vocês agora estão entendido, estudado, que ali tem uma pirâmide que foi estudada, não tem nada empírico, né? Então aí você chega em 300 mil atos inseguros, que isso é muito facilmente atingidos, para chegar aí a ações facilmente atingidas, até chegar na fatalidade. Então essa fatalidade... Oi. Falando sobre a questão da responsabilidade civil criminal, já que a senhora falou aí, deixa eu pegar um gancho, que eu queria até passar para meus colegas aí. Porque antigamente, o engenheiro, a maioria dos engenheiros, encarregados, jogavam a culpa em cima do técnico de segurança, que só ele que era o responsável pela segurança do colaborador. Hoje não. A lei, ela obriga e ela dá o direito e a responsabilidade de técnico de segurança, encarregado, supervisor e engenheiro. Todos fazem parte da empresa. Então, qualquer coisa que acontecer, e se for comprovado que foi erro ou descumprimento da parte de qualquer um deles, vão ser responsabilizados, civil ou criminalmente. Mas essa questão aí de antigamente é porque às vezes não existia, às vezes não, porque não tinha engenheiro na época, mas você pode ver que quando iniciou o SESMIT, já existia essa obrigatoriedade. Isso é porque não, às vezes não, na obra não tinha, né? Mas se existisse, ela teria sim, claro, o peso também no proprietário, né? O proprietário em primeira mão, depois vem os responsáveis. Porque é assim, professor. Antes, o encarregado dizia, não, é o técnico. A gente participou de uma reunião, de um treinamento, né? Falando sobre responsabilidade civil e criminal. Nessa sala estava engenheiro, carregado, tudo. E o encarregado, ele é responsável sim pelos seus colaboradores. Ele sabe aonde o colaborador vai trabalhar. Ele sabe se ele vai querer colocar um colaborador a se expor a um risco grave e iminente. Tudo. O encarregado, ele é sim responsável. E acabou esse negócio de que só era o técnico. É o técnico. Não. Hoje eles todos são responsabilizados civil e criminalmente. Não, isso aí é verdade mesmo. Aí vai fazer investigações, perícias, para saber até que ponto, né? Cada um tem sua responsabilidade, é verdade. Mas, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas empresas também, tipo assim, se eu me machuco no trabalho e foi falta minha, tipo, erro meu, eu posso levar a justa causa devido a isso. Tipo, se a empresa fornece todos os equipamentos, tudo certinho, e comprova que eu, tipo assim, eu me acidentei, tipo, por desatenção minha, eles dão justa causa também, já vi casos assim. Não, mas isso aí depende, né? Às vezes o funcionário já levou advertência, 1, 2, 3, né? Então, se ela já tem levado a advertência, porque o processo é assim, o funcionário primeiro é advertido em primeira instância, verbalmente, depois ele é advertido por escrito, e depois, se caso acontecer alguma coisa também relacionada a acidente, ele pode ser mandado embora por justa causa. Às vezes nem sempre, nem precisa ser com relação ao acidente, né? Ele pode se negar a usar o EPI, aí sim ele já é ato inseguro. O que na verdade, hoje em dia, a empresa que acontece muito acidente, ela não é bem vista, né? Ela não é bem vista. Uma empresa, fala de novo para mim, por favor. Assim, uma empresa que o índice de incidente é grande, ela não é bem vista,
Ah, é claro, assim. certo? Uhum. Por isso que hoje as empresas elas estão priorizando muito a segurança, por isso, porque hoje a maioria já estão compreendendo a importância da segurança, sabe? Porque a segurança está ali para dar um apoio, para ajudar, não para atrapalhar. Tem muitas pessoas que, muitos donos de empresa achavam que a segurança era para barrar a produção, que era para interromper, que não houvesse, quando na verdade é para auxiliar, é para evitar que não aconteça acidente, que ninguém possa se prejudicar, nem empresa, nem governo, nem o próprio colaborador. Na verdade é isso aí mesmo, é que a visão antiga é que a segurança era o quê? Era um custo desnecessário, né? E aí foi tendo essa mudança de cultura. Então essa mudança de cultura é fácil? Vamos voltar ali do início do Não, curso, da aula. É não, fácil mudança de cultura? não, Porque não. ele é um pensamento coletivo. Ele não é um pensamento individual. Você acha, É, igual, por exemplo, que você, né, você como pessoa, acha que é importante educação física, por exemplo? Você se cuidar e você fazer praticar esportes? sim, mas ninguém quer correr, né, Thales? Mas não temos ainda não temos uma cultura de quê? De praticarmos esportes periodicamente, porque a nossa cultura ainda é de sedentarismo. Tá tendo mudanças, né? Hoje a gente está vendo aí muitas pessoas correndo de bike para sair um pouco da rotina, mas isso é cultural. Uma coisa, professora, que é bom frisar para nós, né, que estamos na área da segurança, que a gente tem que ganhar, trazer a produção para o lado da segurança, e não a segurança para o lado da produção, né, professora? Ah, Trazer a cultura, fazer com que as pessoas adequem, se, se espelhem na cultura da segurança, que é difícil de que isso aconteça, é, de mudar uma empresa que está meio ruim de segurança para que ela fique boa. porque vocês entenderam que ela tem que ser reativa. Primeiro tudo ela passa por um processo, né? Ela primeiro ela começa patológica, né? Depois reativa, alguém tem que dar algum alerta, ou um acidente, ou alguma coisa tem que acontecer para que ela comece a virar burocrático. E muitas das empresas que se aparenta ser construtiva, mas na verdade ela é burocrática. E aí depois ela vai passar por um processo proativo e aí ela tende a ser construtiva, né? Então as empresas têm que passar por esse processo. Então você tem que saber aonde você está. Então você vai entrar numa empresa X, você tem que saber qual que é o nível de cultura dela. Você vai começar por aqui ou vai começar já por aqui? Então nós temos uma diferença muito intensa entre uma e a outra, que às vezes parece ser semelhantes, mas não são extremamente diferentes. Aqui são Professor, níveis. Oi. sobre essa questão da APR, por exemplo, a gente chega numa empresa que ela não tem esse tipo de documentação, eles não passaram por nada referente a isso. O próprio Tec Segurança pode fazer essa documentação e aplicar? Como que a gente faz? Aonde que a gente faz? Que meios é que a gente usa para fazer isso? Ah, tá. Vou voltar de novo aqui no que a gente tinha falado sobre o novo triângulo, né, de percepção aqui. Você chegou na empresa, certo? Primeira coisa que vocês vão observar é ter a percepção e a cultura que ela tem. Isso aí até 3 meses. Até 3 meses aí de percepção e cultura. Vocês vão analisar o chão que vocês estão pisando, ou que empresa que está sendo, né? Que você chegou agora e tal, vocês vão observar as coisas. Num momento de observação, somente. Certo? Isso. Depois você vai entender o comportamento e a responsabilidade da empresa, né? Você vai analisar quem são as pessoas, quem manda em quem, né? Aí vocês vão observar. Depois, você vai começar a ter um índice. Vocês vão indicar índice para a empresa. Indicar um índice na área de EPI.
EPCs, equipamentos, mobiliário, material, layout, certo? Então são vários índices, né, que você pode, são vários objetos de observação, certo? Você vai ter. Depois vai virar um índice, certo? Então você vai chegar no funcionário, você vai, vamos supor, vai avaliar o EPC dela, o EPI dela, certo? Então você vai chegar no funcionário e vai perguntar, vai observar, né? Você vai ficar com ele uns 10 minutos e vai observar, você vai pegar setor por setor. Não dá para fazer isso num dia, não, isso tem que ser uma observação, certo? Então você vai pegar um funcionário e vai avaliar, ele está usando óculos? Sim ou não? Aí você vai pôr lá, sim. É o óculos adequado? Sim ou não? Aí você vai pôr lá, não é óculos adequado. Aí você já vai uma observação. Aí você vai perguntar para ele assim, quem te deu esse óculos? Ah, foi o coordenador daqui, o coordenador João. Então depois você coloca assim, falar com o coordenador João. Você não vai falar com o funcionário, tirar o óculos e pôr outro óculos, não é isso. Aí você vai pegar... Hierarquia, né, professora? Depois você vai perguntar para ele assim, você está usando uniforme? Lá no questionamento vai estar assim, ele está usando uniforme? Sim ou não? Aí você vai pular sim. Aí ele está usando adequadamente? Sim ou não? Não. Aí você vai perguntar para o funcionário, por que você não está usando o uniforme adequadamente? Aí ele vai te falar, olha, eu não sabia que o uso é assim. Ou ninguém me falou que o uso era assim. Ou o uniforme é muito quente, aí eu tenho que abrir um pouco o uniforme para poder ter uma ventilação. Por exemplo, dá um exemplo, né? Sim. Aí tem casos que o funcionário não sabe o porquê. Ah, alguém deixou fazer assim e eu tô assim até hoje, entendeu? Também tem isso, né? De o funcionário ter uma atitude e nem percebendo porque ninguém danou com ele, ninguém observou ele antes. Isso chama-se hábito, porque ele nem sabe por que faz, intuitivamente ele faz. E aí também é uma observação, aí você vai pular intuitivo, certo? Quer dizer, precisa de treinamento, precisa de observação. Mas você não vai falar isso pra ele, no momento você está fazendo só o levantamento. Aí você vai para outro funcionário, aí o outro funcionário vai ter outras observações, você vai anotando lá as observações. Aí depois, no final, você vai juntar as observações e vai analisar. Geralmente, se tiver observações, vai ter mais numa do que em outras. Por exemplo, se tiver uma observação em uniforme, vai ter mais em uniforme do que em bota, por exemplo. Entendeu? É pela prática que a gente vem vendo, né? Que é assim que funciona. Né? E aí depois você vai pegar, né? Depois que você fez o índice, aí você fez os índices do API. Aí você vai fazer os índices das máquinas, né? Ver se as máquinas estão adequadas, em layout adequado, funcionando ou não, né? Tendo manutenção periódica, sim ou não? Aí você vai pular não. Por que não? Né? Aí você vai tentando procurar a causa raiz de cada objeto de observação. Se as máquinas não estão tendo manutenção periódica, por que não? Certo? Aí eles estão. Essa máquina não está sendo usada, né? Não está sendo usada, em desuso. Por que está em desuso? Aí é por causa por exemplo, ela é usada para combustível e tudo mais e tal, ela não é energia, ela é a gás, o gás não compensa trabalhar para ela e tal. Então você vai pular, né? Máquina não usada porque não compensa, né? Então você pular. Você vai fazer todas as anotações. Vai chegar um momento em que você vai ter muita observação, por exemplo. Você pode observar que existe 3 máquinas lá paradas. Aí você vai ter uma observação, você vai falar para o seu gestor, ó, nós temos 3 máquinas paradas sem funcionamento, ou a gente troca elas ou conserta elas. Aí vai chegar na observação, no final de todo o estudo dos índices. Porque aí eu vou chegar numa observação, por exemplo, se nós temos 10 máquinas
e 3 está estragada, quer dizer, 30%, né, das máquinas no todo estão estragadas. É um índice alto, né? Então aí você já vai fazer uma observação, olha, 30% das máquinas estão estragadas. Vamos arrumar ou vamos trocar? Ou vamos tirar ela da linha de produção? Então tudo isso é observado, tudo isso é analisado. Isso aí é talvez até 5, 6 meses em observação, até chegar nos índices todos da empresa, né, com relação a IPI, a EPC, máquinas e equipamentos, materiais de uso, layout e meio ambiente, né, que todos os chão, piso, teto, iluminação. Então todas as observações aí são iniciadas. Todas elas no final vão chegar, né, se estão bem apropriadas, se não. Aí vocês pegam no final, né, vocês vão ter uma metodologia para aqui são as metodologias, né, que foram feitas, né, análise, né, do ambiente de trabalho através de entrevistas, análise de documentos, se tem ou não documento, também é uma análise, tá? Aqui, ó, aplicação de questionário estruturado em todos os turnos, que é isso que eu falei para você, realização de oficinas participativas e toda a gama, né, essa gama aqui de ações que a gente pode fazer com metodologia para avaliação e diagnóstico. Depois que vocês fizeram a situação real, quer dizer, nós temos em todos os índices de todos os objetos observados, a gente vai entre aqui melhorar pontos fortes e melhorar a proposta de pontos críticos, certo? Entendi, professor. Basicamente é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida com relação à aula de hoje? Para mim tá tranquilo, consegui compreender. Ok. É difícil? É difícil esse diagnóstico participativo? Não é não, né, gente? Não tá tudo, dá pra compreender. É, né? Pessoal, tem alguém com mais dúvida? Não, né? Então, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula agora. Vou colocar a atividade na plataforma, né? Tem atividade da aula passada também para ser realizada. Essa aula está gravada, eu já vou passar para vocês já, né? O link dela. Vou passar o material para vocês também, para vocês estarem estudando também. E vou estar passando agora para vocês realizar a atividade da plataforma, tá bom? Tá certo?